Como a gente conhece a anatomia, dentro da vesícula não tem nada duro. Se tem alguma coisa dura dentro da vesícula, opa, é o diagnóstico do cálculo. Está lá a pedra na vesícula. Vocês entendem? Olá, nosso programa de hoje vamos falar um pouco sobre como se produz a imagem na ressonância, na tomografia, no raio-x e na ecografia. Na ecografia, a imagem se produz, o transdutor que se tem na mão e se coloca na pele do paciente com gel de contato, esse transdutor emite um som de alta frequência e que esse som entra no corpo, atravessa o corpo da pessoa e ele sofre reflexões nas estruturas que ele encontra pela frente. E essas reflexões o transdutor capta de volta. Então ele emite uma onda sonora e capta o retorno dessa onda sonora com as reflexões, com as várias densidades dos tecidos, ele capta de volta. Então, ele emite e capta. Captando, ele produz um processador, produz a imagem dessas diferenças que ele encontrou pela frente. Essas diferenças ele consegue colocar num campo e produzir uma imagem. O que é água, o que é mais sólido, o que é osso duro, calcificado, tudo tem uma reflexão diferente. E esse retorno faz com que a gente tenha uma imagem para poder dizer, olha, como a gente conhece a anatomia, dentro da vesícula não tem nada duro. Se tem alguma coisa dura dentro da vesícula, opa, é o diagnóstico do cálculo. Está lá a pedra na vesícula. Vocês entendem? É assim, é uma engenhosidade isso. Claro, tem vários tipos de frequência de ultrassom para determinada coisa. Alta frequência são para patologias, doenças mais próximos da pele, em que ele não precisa penetrar tanto. Baixa frequência, ele penetra mais. Então, assim é que se produz a imagem na ecografia. No raio-x. No raio-x é muito simples, todo mundo sabe. Tem uma placa atrás do corpo do paciente, que é uma placa sensível, o chassis. Esse chassis fica atrás do corpo do paciente. O corpo fica no meio e o raio-x aqui. Então, ele emite um raio, o raio passa o corpo do paciente e a placa atrás captura a sensibilidade. E ele vai mostrar, ó, aqui eu capturei mais, aqui eu capturei menos. Então, ele faz uma imagem dessa, digamos assim, faz uma imagem do raio passando no corpo. Então, só para vocês terem uma ideia, vamos que a gente tenha um osso quebrado aqui. O osso é rígido, ele é ininterrupto. Bota-se o chassis atrás, emite-se o raio e vê-se uma estrutura dura, óssea, partida. Bom, então está quebrado o osso. Aí se forma a imagem para saber que o osso está quebrado. Então vocês entendem? A anatomia a gente sabe como ela é e a gente espera encontrar a anatomia normal. Se tem uma alteração da anatomia, estamos presentes a uma patologia aqui, certo? Assim é que funciona o raio-x. A tomografia. A tomografia basicamente é um raio-x, só que ela emite vários feixes de raio-x e faz cortes do paciente. Vocês imaginam, assim, vamos
pegar uma metáfora assim. Vamos pegar uma melancia. Tu emitindo um raio-x por ela, vão ter partes mais duras dentro da melancia, que são as sementes. Então, vai fazer uma imagem. Só que a semente está um pouco mais aqui. Aqui não tem semente no meio. Então, o raio passa reto. Então, os cortes da tomografia, ele como que corta todo o corpo numa espessura que a gente pode pedir de 1 milímetro a 10 milímetros. Então, ele faz uma varredura. Ele varre a estrutura que vai se examinar. Essa varredura faz com que aqui esteja tudo bem no órgão, mas aqui tem um tumor, tem uma semente ali, como eu falei antes da metáfora que fiz. Tem uma semente. Então o tumor, tá aqui, aqui acaba, aqui ele passa reto, sem ter essa interferência. Logo, se aufere que naquela posição tem uma estrutura de densidade, de morfologia diferente que não é esperado. Vem bem, isso pode ser feito inclusive na mama. A gente faz os cortes e na mama tem um nódulo ali, tem algo mais duro ali. E um pouquinho para cá não tem nada. Então a gente ofere, há uma estrutura ali mais dura, mais densa, limites não bem precisos. O câncer ele é assim todo agarrado, todo cheio de ponta, sugestivo para câncer. Daí é que entra as biópsias, certo? Isso a tomografia faz também. Além de colocar todo o corpo do paciente, faz uma tomografia de abdômen, vocês imaginam, faz uma varredura de 5 milímetros, digamos. Daqui, desde o diafragma até o final da pelve aqui. Todo o corpo foi varrido em lâminas. E essas lâminas, por isso que quando se tem um resultado, aparecem inúmeras fotos. São vários segmentos que se examinou. Cada segmento tem a sua anatomia, que o médico que interpreta isso sabe. E ele vai ver densidades, estruturas diferentes que ele não espera, ele aufere isso como sendo uma patologia suspeita, tanto de cálculo, tumor, água, estrutura líquida num órgão que não poderia ter. Então são vários diagnósticos que podem se fazer com isso. Isso é a tomografia. A ressonância. A ressonância, ela não emite um raio-x, ela não tem nada a ver com raio-x. A ressonância faz o mesmo trabalho, assim, similar, digamos, não mesmo, similar à tomografia. Só que a ressonância tem o magneto, as bobinas de magneto que captam a emissão do corpo. A ressonância também faz cortes e capta várias estruturas. Então, a ressonância produz uma imagem mais detalhada, mais fina. Pode ser usada na mulher grávida, ele não aufere patologias através do raio-x. Mas não tem indicação para a mulher grávida. Atualmente, a ecografia é maravilhoso para a mulher grávida porque ela capta a onda sonora, não tem assim, não provoca lesões na pele e nas estruturas internas. Por isso pode ser usada. A ressonância, então, vem para pegar estruturas mais finas. Por exemplo, a ressonância é muito indicada, quase assim, em 90% dos casos de exame de ressonância, é feito para crânio, para ver pequenas estruturas, isquemias, tumores, anomalias, com uma resolução de imagem muito grande.
essa captura. A ressonância, às vezes, tem limitações para fazer no abdômen, porque se a pessoa é um pouquinho obesa, imagina para capturar lá de dentro, isso de volta na bobina, é um trajeto grande, não fica muito legal. E se a pessoa se mexe um pouquinho, ela fica mexida. Por isso é que se diz, puxa fundo o fôlego, segura, para que tudo fique parado, para que essa captura seja uniforme e que a imagem não fique mexida. Então, a ressonância veio muito para joelho, para ombro, cotovelo, são coisas pequenas, estruturas pequenas. É maravilhosa as imagens. A coluna, então, poxa, fica maravilhoso a imagem. Por quê? Porque se tem assim uma resolução muito grande nisso. A ressonância veio para complementar o diagnóstico. Nunca deve se pensar que um método é superior ao outro. Um método se presta muito mais para uma coisa e não se presta tanto para outra. O outro método se presta mais para aquela outra coisa e não se presta tanto para essa. Então vocês veem que temos muito para evoluir ainda. Com certeza evoluiremos.